transformando impossibilidades em possibilidade. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do verso 7 em diante, conta uma das maiores histórias de intervenção divina, de grandes impossibilidades sendo transformadas em grandes possibilidades diante dos olhos dos homens e diante da poderosa mão de Deus. Em meio, queridos, a tantos acontecimentos que nós vivemos hoje, nosso coração pode ficar tão confuso ao mesmo tempo, e o pessimismo pode nos deixar ver tudo somente com a ótica da dificuldade. Tem pessoas que têm vivido baseado na ótica da dificuldade. O seu olhar é sempre enxergar a dificuldade, sempre enxergar a impossibilidade, sempre enxergar o desafio, sempre enxergar as coisas mais difíceis, aquilo que falta. O pessimismo tem tomado muitas pessoas por conta do tempo que nós estamos vivendo, e as pessoas têm trocado a ótica da possibilidade para a ótica da impossibilidade. Mas escute, você já parou para pensar que as impossibilidades, elas podem virar uma grande oportunidade na sua vida? Você já parou para pensar que toda dificuldade, ela pode se tornar uma grande oportunidade para você? Você já parou para pensar que toda batalha, ela pode se transformar em uma oportunidade de você crescer, amadurecer, se tornar um guerreiro melhor? Você já parou para pensar que toda impossibilidade, você pode sim começar a enxergar uma grande oportunidade de novas possibilidades para você? Se você não enxerga assim hoje, o Senhor quer mudar a tua ótica. Ele quer te dar uma lente onde você vai começar a ver que as dificuldades, elas vêm também de Deus para te fazer abrir novas possibilidades na sua vida. Você vai começar a enxergar que as impossibilidades serão transformadas em grandes oportunidades para a sua vida e para a sua direção. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Talvez você ou essa pessoa que está ao seu lado diga que a vida não é tão fácil assim. Talvez essa pessoa tenha mais queixas do que atributos de vitória para contar, cheias de problema. Talvez seja essa a sua situação hoje, cheio de problema. Pastor, a minha vida é só problema, só dificuldade, a minha vida não está fácil. E agora, como transformar a sua realidade e você poder sair da escassez, dos problemas, da dificuldade, para uma fonte aonde vai se viver muitas oportunidades em Deus? Como, pastor? Você sabe, queridos, que Deus ama trabalhar com a nossa vida através da fé. Deus ama nos provar a nossa fé para transformar as impossibilidades que estão diante dos nossos olhos. O que eu e você precisamos arrancar? O que abrevia essa palavra, o in que está ali antes da palavra possibilidade. Eu e você, nós precisamos aprender a arrancar esse in que também faz menção talvez à incredulidade, que também faz menção talvez à desesperança, a entregar os pontos. Mas para isso nós vamos precisar muito da fé, porque só a fé torna tudo possível. Assim como diz a Bíblia, se você crê, tudo é possível. Então as nossas impossibilidades, elas são transformadas em possibilidades através da nossa fé em Jesus, através da nossa fé na palavra de Deus, através da nossa fé do que Deus fala para nós. Deus é o mesmo, querido, de ontem, de hoje e será eternamente. Deus é o mesmo Deus que começou a história, está no meio da história e vai terminar a história. Deus é o mesmo Deus que usou homens, mulheres e deixou registrado nessa palavra. É o mesmo Deus que usa ainda hoje homens e mulheres assim como você, e vai usar até a eternidade. Você lembra de Abraão? Um homem que Deus resolve chamar e dizer assim: você vai ser pai de uma numerosa nação. Um homem que tinha uma mulher estéril dentro de casa. Como um homem de 99 anos poderia ser pai com a mulher que não gerava? Mas Abraão decidiu usar a sua fé para tornar as impossibilidades em uma grande oportunidade. E Abraão pôde provar que a palavra de Deus, ela é verdade. Não sei se você lembra de Moisés,
Um homem que Deus vai lá no meio do deserto e chama para ser o maior libertador da história. Moisés era gago, a língua presa, e como é que Deus iria usar um homem para libertar uma grande multidão? Mas você viu que Moisés usou da fé para tornar uma impossibilidade em uma grande oportunidade na sua vida. E Moisés se tornou o maior libertador da história, fazendo menção a Jesus. Não sei se você lembra de Daniel, um jovem que estava ali entre os líderes, 120 líderes. Daniel resolve ficar de pé diante de uma ordem do rei Nabucodonosor, que todos tinham que se ajoelhar, adorar a estátua. Daniel resolve dizer: não, eu prefiro adorar somente a Deus. Usou a fé para tornar uma impossibilidade de permanecer vivo em uma grande oportunidade de mostrar que Deus é Deus até para fechar a boca de leões. Deus é o mesmo Deus. Aqui nesse texto nós vemos a história de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E vemos a história de uma mulher viúva que estava passando uma grande necessidade. O texto começa dizendo que poucos dias depois o ribeiro secou. Que 3 anos sem chover, o que havia ainda era água no rio, mas o texto começa dizendo que o rio secou, ou seja, se secou, acabou a água, acabou a esperança. Ninguém sobrevive sem água. O destino ali era a morte, certo? Mas Deus diz a Elias: vai para Sarepta, porque eu vou dar ordem a uma viúva para sustentar você. Diante dos olhos dos homens, uma grande impossibilidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Este é o melhor tempo das oportunidades na nossa vida. Preste atenção no que eu vou te dizer, porque talvez você diga: pastor, o senhor está falando coisa louca aqui. No meio de uma crise, uma pandemia, o senhor está dizendo que é o melhor tempo das oportunidades. É sim, porque é nas impossibilidades que Deus começa a gerar fé no teu coração, para gerar as maiores oportunidades da sua vida. Se você crê, esse será o tempo que você vai mais prosperar, que você vai mais conquistar, que você vai mais avançar. Só depende da sua fé em Jesus. Creia nisso. Eu estou crendo nisso. Que esse é o tempo das grandes oportunidades de Deus para a nossa vida. Nós estamos na metade do ano. 6 meses se passarem. O que você já conquistou? O que você já transformou em possibilidades na sua vida? Pastor, eu ainda não despertei. Então Deus te trouxe aqui hoje para despertar você, porque novos 6 meses estão vindo pela frente, e Ele vai te dar os melhores 6 meses da sua vida, se você se levantar para profetizar que toda impossibilidade, ela vai se tornar em oportunidade para a minha vida. Impossibilidade de eu conquistar, impossibilidade de eu ajustar minha vida, impossibilidade de meu casamento melhorar, impossibilidade da minha casa melhorar, daquela causa sair. Não desperdice seus dias, queridos, pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que Ele já te deu. Nesse texto nós vamos aprender 3 verdades aqui. A minha impossibilidade se torna possibilidade quando, primeiro, eu valorizo o que tenho e não o que me falta. Está na hora de a gente aprender a dar mais valor no que a gente já tem. Está na hora de a gente aprender a dar mais valor no que Deus já nos deu. O livramento que Deus já nos deu. A prosperidade que Deus já nos deu. A bênção que Deus já nos deu. O ministério que Deus já nos deu. A igreja que Deus já nos deu. A família que Deus já me deu. O casamento que Deus já me deu. Os filhos que Deus já me deu. O que Deus já te deu, valorize. Dê valor. Porque nós somos tendenciosos a valorizar muito mais o que falta do que o que tem. Você está comigo? Verso 10 a verso 12, a Bíblia diz que então partiu Elias para Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma mulher pegando um pouco de lenha. E ela chamou, dizendo assim: olha, traz-me água para beber, porque eu estou com sede. Quando ela se vira para ir buscar água, ele diz: ei, espera mais um pouco, não traz só água não, mas traz também um pãozinho, porque eu estou com fome. E aí no verso 12, a mulher vira-se para Elias e diz assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, não dá para nada. O que eu vou comer agora, eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer, não dá para nada. Oi, deixa eu te dizer uma verdade, aqui está uma escassez total. Me dá alguma coisa aí para mim, olha, deixa eu te dizer, porque aqui está só fartura aqui.
Mas ela tinha dito que tinha pouco de farinha e pouco de azeite. E aí eles dizendo assim: ei, você não precisa dar valor ao que falta, você precisa valorizar o que você tem na mão. Porque se você valorizar o que você tem na mão, Deus vai pegar aquilo que você tem na mão e vai fazer uma grande multiplicação. É porque a gente não dá valor, querido. Porque a gente acha que é pequeno, não é importante, que a gente acha que é só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu tenho muito mais falta do que abundância. Escute, querido, acredite, tudo que Jesus precisa para abençoar a sua vida neste momento é o que você já tem. Tudo que Jesus precisa para multiplicar a sua vida é o que você já tem na mão. Você não tem que ficar esperando que quando chegar, pastor, aquela bênção, aí Jesus vai trabalhar. Não, Jesus quer trabalhar agora com o que você tem. É pouco, mas para Jesus é o suficiente para Ele fazer uma grande mudança na sua vida, na sua casa. Para você pode ser pouco, mas para Ele é suficiente. Ele não precisa de muito para fazer o extraordinário. Ele só precisa da sua entrega. Só isso. O que Ele precisa você já tem. Lembra do texto da multiplicação de pães e peixes? Jesus disse assim: vai procurar aí. Jesus já sabia que ali tinha um menino com pães e peixes. Jesus: traz para mim o que tiver aí. Alguns discípulos olharam e disseram assim: não dá para alimentar, nem se a gente tivesse aqui 300 denários, 1 milhão de reais, não daria para comprar pão para todo mundo. Jesus disse: ei, preste atenção, porque eu quero o que você tem na mão. Eu não preciso de muito, eu preciso só o que você tem na mão. É sobre esse pouco mesmo que eu vou fazer o muito acontecer. Mas a gente fica esperando demais e valoriza demais o que falta. Deixa eu te dar um conselho: ao invés de você orar sempre, Deus me abençoa com mais, me abençoa com mais, eu te encorajo hoje a você orar: Deus, usa o que eu tenho, usa o que eu tenho. Pega o pouco que eu tenho e faça transbordar, porque não é só sobre mim, eu quero também abençoar pessoas. Usa o que eu tenho, Jesus. Então você começar a mudar a sua oração hoje. Usa o pouco que eu tenho. Faz com esse pouco servo alguma coisa. Faz com essa pouca habilidade que eu tenho. E você vai começar a ver Jesus começar a transformar, multiplicar, começar a fazer algo grande com o pouco que você tem. Aqui, querida, mulher valorizou o que faltava. Nós vamos comer um pouquinho e vamos morrer. O pouquinho que eu tenho aqui só dá para fazer um pãozinho para mim, para meu filho. Se fosse o meu filho do meio, tinha que ser uns 4, 5 pão. Que o menino come. Em outras palavras, a mulher estava dizendo: não há mais saída, nós vamos morrer. O que falta aqui não dá para sustentar minha casa. Pastor, esse salário não dá para sustentar nada. Meu irmão, em nome de Jesus, começa a mudar a tua oração, dizendo: Jesus, usa esse pouco que eu tenho na mão. Eu creio que o Senhor vai fazer multiplicar e vai sobrar. Muda a tua oração, meu irmão. Se você crê no poder da oração, começa a mudar a tua oração, você vai ver o Senhor multiplicar o que você tem na mão. Você está comigo? A mulher dizendo: eu tenho um pouquinho. Mas o homem de Deus dizendo assim: o que você tem é suficiente. Ela dizendo: nós vamos morrer. E o homem dizendo: você vai viver. Nós vamos, só tem aqui fartura. E o homem dizendo: não, você tem fartura na mão, porque o pouco que você tem, Deus vai usar. Faz para Deus primeiro. A mulher valorizando o que falta, mas o homem de Deus escolheu valorizar o que tinha. A mulher dando valor ao que faltava, mas Deus dá valor ao que você já tem. Fica atento aos sinais de Deus. Olha, escute, só conseguimos enxergar na escassez uma oportunidade. Só conseguimos enxergar na escassez uma oportunidade quem está pronto para observar detalhes. Quem consegue ver detalhes. E Deus está nos detalhes. Você quer um conselho nessa noite? Amém? Balança essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você quer um conselho nessa noite?
Não leve para sua mesa a sua necessidade. Leve para sua mesa as suas conquistas. Lugar de mesa é lugar de compartilhar conquistas. Lugar de mesa é lugar de se alegrar pelo que já tem. Ah, só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vamos se alegrar porque Deus vai multiplicar. Lugar de mesa é lugar de profetizar conquistas no Senhor. Use a sua mesa como lugar profético na sua casa. Para de ficar trazendo necessidade, problema, murmuração. Sem falar das conversas dos outros. Aproveita a mesa da sua casa. Sabe, os lugares mais proféticos que Jesus gostava de usar era na mesa com os discípulos. Na mesa ele trazia as maiores revelações. Ao partir do pão, na mesa, os olhos dos discípulos foram abertos. Use a sua mesa ao seu benefício. Você está comigo? A gente não pode estar condicionado à decepção, querido. Decepção todos nós temos. Mas a gente não pode fazer da decepção a nossa condição de vida. Sentar na mesa e ficar falando sobre decepção não vai mudar a história da sua casa. Não se condicione à decepção. Aquela mulher estava extremamente decepcionada. Por quê? Faltou tudo, acabou tudo. Só tinha agora a última coisa antes de morrer. E você quer ver que a fala da mulher era a fala de decepção. Você não precisa estar andando aí decepcionado. Porque a gente não consegue levar fé e decepção junto. Vai ter que deixar um de lado. Se você decidir viver decepcionado, você vai deixar a fé de lado. Mas se você decide viver pela fé, você deixa a decepção de lado. É ou não é? É, porque a gente vive isso o tempo todo. Ou largamos uma coisa ou largamos outra. Então decida largar a decepção. Decida largar a amargura do coração. Gente que anda sangrando por aí, querido, acaba contaminando pessoas. Você não precisa viver assim. Você não precisa viver murmurando ou reclamando, mas viva adorando. Adoração é celebrar o que eu tenho. Murmuração é valorizar o que me falta. Adoração é celebrar o que eu tenho. Murmuração é valorizar o que me falta. Então aprenda, tudo que você tem é o suficiente para Jesus agir e trabalhar na sua direção. Você está comigo? A mulher disse: eu tenho um pouco de farinha e azeite. O homem de Deus diz: é suficiente, faz e não vai faltar para você e a sua casa. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Pega as botijas, porque o negócio vai explodir. De uma necessidade nasceu uma grande oportunidade da mulher prosperar. A mulher passou a vender. Não tinha. Ei, preste atenção, querido, porque o que está faltando para você, Jesus vai mandar, vai multiplicar e você vai começar a faturar em cima disso. Fazendo chavão aqui não, eu estou falando uma palavra profética na sua direção. Segunda lição aqui que a gente aprende. A primeira é: valorize o que tem e não o que te falta. A segunda lição: as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu valorizo o processo e não o resultado. Verso 3, a Bíblia diz: então Elias lhe disse: não temas, vai e faze como dissesse. Mas primeiro faz para Deus um bolo pequeno para mim e traz-o aqui, depois farás para você e para o teu filho. Uau! Como é que alguém que está prestes a comer e morrer e recebe uma palavra de um homem de Deus dizendo assim: você tem que fazer primeiro para mim. Mas eu só tenho agora para matar minha fome, meu filho está morrendo de fome, eu também. Não sei se você já teve essa experiência. Você está morrendo de fome. Você pede aquele hambúrguer maravilhoso. Aí chega alguém diante de você e diz assim: olha, eu estou morrendo de fome, me ajuda, me dá para eu comer. Aí você diz: mas os últimos 10 reais que eu tinha era esse, e agora? A mulher estava entre a decisão de valorizar o processo de Deus ou valorizar o resultado que estava diante da sua mesa. Preste atenção, querido, porque o que eu e você chamamos de atraso, Deus chama de processo.
O que eu e você olhamos como dificuldade, Deus olha como escola. O que a mulher queria? Comer e alimentar o seu filho. E o que o profeta queria? Que ela confiasse e não se vitimizasse. Confie, faça primeiro para mim, vai dar certo. Entregue a primeira parte a Deus e vai dar certo. Confia que Deus está cuidando de você e vai dar certo. Tudo vai terminar bem. Não adianta você ficar se lamentando para Deus. O que Ele deseja não é a sua lamentação, mas a sua adoração. Deus não quer ficar ouvindo o seu lamento. Deus quer ver a sua adoração para Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecida? Não queira ser reconhecido como vítima. Tem gente que é assim, ama divulgar suas dores, ama divulgar os seus lamentos, ama se vitimizar nas situações e circunstâncias. Não tenho nada contra a sua decisão, mas essa não é a sua melhor decisão. Essa decisão não vai tirar você dessa situação. Não sei se você tem essa experiência de lembrar do nome de alguém e logo você dizer: eita, essa pessoa só faz se vitimizar, essa pessoa só faz se lamentar, porque essa pessoa é reconhecida assim. Faz sentido para você ou não? Não é só para mim? Então deixa eu te dar um conselho nessa noite, mais um: não queira ser reconhecido como vítima. Você não precisa estar divulgando suas dores, suas decepções. Lembra da mulher de Ló? Quem lembra aqui da mulher de Ló? Como ela ficou reconhecida? Como ela ficou reconhecida? Quando fala da mulher de Ló, o que é que vem na sua mente? A mulher que olhou para trás quando não deveria. Eu não sei como você quer ser reconhecido. Eu não sei como você quer ser lembrado quando as pessoas lembrarem do seu nome. Ah, fulana de tal, pense numa mulher de fé. Ah, fulano, pense num homem de Deus. Pense num homem de esperança. Pense num homem de certeza de que Deus vai fazer. Mas não queira: ah, fulana, misericórdia. Fulana, quando chega perto, só conta problema. Existem dois tipos de pessoas: os vencedores e os sensíveis. Os vencedores se posicionam assim, os sensíveis vivem se lamentando, vivem se murmurando, vivem divulgando suas dores, vivem se baseando nos seus abusos, nas suas falhas, fazem propaganda da sua dor. Não permite que o seu coração seja adentrado pela presença do Senhor. Não seja sensível, seja um vencedor, amém? Diz essa pessoa que está ao seu lado: hoje decida deixar de ser sensível e passe a ser alguém vencedor diante das circunstâncias. Não permita que seu coração seja contaminado pelas críticas. Os críticos ferem, mas os humildes curam. Quem olha só para resultado sempre vai criticar algo. Valorize o processo. Isso é libertador demais para a nossa vida, quando a gente valoriza o processo de Deus. Quando a gente ficar só focado no resultado, a gente esquece o processo. E ao esquecer o processo, a gente nunca vai conseguir transformar uma impossibilidade em oportunidade. O como de Deus é muito maior do que o que Deus faz. Como Deus faz é muito maior do que o que Deus faz. Você está comigo? Isso é valorizar o processo. Isso é ver Deus em tudo. Isso é ver Deus nas dores, nas perdas. A gente valoriza o processo e não o resultado. Eu me importo com o processo de Deus e não só com o resultado que Deus tem para mim. Você está comigo? Isso é decidir transformar.
impossibilidades em possibilidades. Aconteceu aqui nesse texto. Quando a mulher estava valorizando o resultado, Deus estava dizendo a ela: passe pelo processo, faça o que Deus está dizendo, vai dar certo. Deus está dizendo: entregue primeiro a Ele, entregue e confie, porque vai dar certo. A mulher disse assim: então tudo bem. O texto diz que ela fez tudo conforme Elias tinha dito. Ela foi lá, preparou, cozinhou. Eu fico vendo a cena, um menino dizendo: como lá em casa é assim, quando está o cheiro da comida, o menino logo, aí que aumenta a fome, ele diz: eu estou com fome, mãe, eu quero que a senhora bote aquele prato. E eu fico imaginando sendo um menino em casa, sentindo o cheiro do pão sendo fresquinho no forno, e a mãe e o menino dizendo: mãe, a fome está aumentando, bote aquele pãozão, porque eu estou com muita fome. E ela olha para o menino dizendo: menino, essa comida não é minha, nem é tua. A gente não pode mexer no que é de Deus. Mas mãe, eu estou com fome. Deus proverá, meu filho. Eu não sei de onde vai sair, mas eu sei que se Deus falou, vai chegar a provisão. A gente só tem que confiar. E por ela ter obedecido, a palavra de Deus se torna verdade. A Bíblia diz que não faltou farinha, não faltou azeite, até que Deus desse uma outra ordem. Uau! Valorize o processo. Vai doer, você vai chorar, você pode perder, mas se você valorizar o processo, Deus vai restituir tudo na sua vida. Você crê nisso? Amém? Você crê? Por último aqui, não menos importante, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu valorizo a promessa e não a dúvida. Do verso 14 ao 16 conta exatamente isso, dizendo que aquela mulher obedeceu a ordem do profeta, dizendo que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Se você obedecer, não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Se você obedecer, não vai faltar a mão de Deus estendida na sua direção. Se você obedecer, não vai faltar a provisão de Deus sobre a sua casa. Se você obedecer, não vai faltar milagre na sua geração. Ela será visitada pelos maiores e maiores extraordinários milagres de Deus. Escolha obedecer. Valorize a promessa. Valorizar a promessa é obedecer o que Deus diz. Valorizar a dúvida é colocar em risco a palavra de Deus. E muita gente tem trocado a promessa pela proposta. Não troque a promessa de Deus por propostas desse mundo. Propostas levam você à dúvida, promessa leva você à certeza, leva você à verdade, leva você a experimentar a provisão de Deus. No final da promessa tem um milagre esperando por você. O milagre está no final da instrução. Deus sempre vai te dar uma ordem, uma direção. Cabe a você obedecer e seguir a promessa. No final, pode ter certeza que vai chegar aquilo que Deus prometeu. Você está comigo? Nessa jornada sempre teremos que escolher acreditar na palavra de Deus ou acreditar nas propostas desse mundo, nas experiências que eu e você já tivemos na vida. Aqui a mulher sabia muito bem que seria a sua última refeição. Por quê, pastor? Porque a torrente do rio secou e fazia 3 anos que não chovia. Diante de uma seca sempre tem as dúvidas: o que será amanhã? E aí, querido, sobre qual palavra você tem andado? Sobre a palavra de Deus? Ou sobre a palavra desse mundo? Sobre a palavra que aponta a promessa? Ou sobre aquela palavra que gera dúvida no seu coração? Ande com foco nas promessas e você vai viver os milagres. Sabe o que Spurgeon diz? Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente. Mesmo que todas as fontes da terra se sequem, a promessa é suficiente. Um dos mais ricos textos da Bíblia é quando Paulo, diante das circunstâncias mais difíceis da sua vida, ele levanta-se e declara: tudo posso naquele que me fortalece.
Essa é uma das maiores declarações bíblicas para a nossa vida. Essa é uma declaração de alguém que verdadeiramente valoriza a promessa e não as dúvidas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode declarar isso hoje? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Declare mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Ou em outra versão, para ficar mais explícito ainda, o texto de Filipenses 4,13: com a força que Jesus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso enfrentar qualquer situação. Nós somos chamados, queridos, para transformar problemas em possibilidades. Quem está vivendo um problema hoje? Só eu? Hoje Jesus está dizendo a você: eu quero te dar as ferramentas para você começar a transformar os problemas em possibilidades. A mulher decidiu confiar e fez tudo segundo a palavra de Elias. Aquilo que era a dificuldade se tornou a maior oportunidade da sua vida. Acredite que Deus pode fazer isso com você também hoje. Valorize a promessa. Todo aquele que nele confia nunca será confundido. Todo aquele que nele confia nunca será confundido. A dúvida é uma arma forjada do inimigo contra mim e contra você. Mas escute, em nome de Jesus, nós condenamos hoje toda dúvida, olhando para a promessa do Senhor. Cuidado para não se tornar inimigo de Deus. Cuidado para você não se tornar um inimigo da cruz, um dormente para as promessas de Deus, para a vontade de Deus na sua vida. Muita gente está adormecida porque não aguenta esperar. Abraão esperou 25 anos. Quando Deus diz assim: você vai ser pai. 75 anos de idade, Sara estéril. Abraão todo dia fazendo célula e esperando que a coisa acontecesse. Mas todo mês chegava o período de Sara. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Quem é? Sou eu. Eu quem? A promessa. Que promessa? Que você vai ser pai. Como assim? Já faz 25 anos. Eu tardo, mas eu não falho. Se eu prometo, eu cumpro. Pode demorar, mas vai chegar. Aquilo que Deus prometeu, vai cumprir na sua vida. Você só não precisa adormecer e esquecer, porque se você focar na promessa, ela vai até você. Creia nisso. Você crê? Amém? Coloque Deus como ponto de referência da sua vida, e você nunca vai perder a direção da promessa. Coloque Deus como ponto de referência e você nunca vai perder a direção. Amém? Deixa eu te dizer uma frase para terminar aqui. Na nossa vida não existe sorte e nem existe coincidência. Sabe, eu aprendi isso com a vida mesmo, porque eu era muito apegado ao misticismo. Eu era muito religioso e eu tinha as crendices de que sorte existe, coincidências existem, mas aí eu entendi que Deus não trabalha nem com sorte nem com coincidência. Deus trabalha com a presença. Então escute, em nome de Jesus, nunca será coincidência, mas sempre será providência de Deus para a sua vida. Alguma coisa aconteceu, nunca diga: que coincidência. E a semana eu até disse isso, num caso aqui da igreja, de um casal que tinha o mesmo nome de outro casal. E eu disse: que coincidência. E Deus dizendo: ei, você dizendo coincidência? Eu não trabalho com coincidência, eu trabalho com providência. Não existe sorte, existe fé, existe presença. Não tem coincidência, existe a presença de Deus trabalhando, agindo, cuidando, livrando. Nunca será coincidência da sua vida, sempre será providência de Deus. Acredite nisso.
Hoje o que você precisa é celebrar. Celebre e adore ao Senhor, pois quando o que era difícil se tornar impossível, então Ele começa a agir. Estava difícil, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E a mulher disse: nós vamos comer e morrer. Sabe aqueles dias que está difícil a coisa? Amém? Que você diz assim, não tem mais como piorar. Aí Deus diz assim: olhe que ainda tem, porque o processo não acabou. Dias depois, o filho da viúva morre. Você sabe o que é você estar passando necessidade e ainda alguém da sua casa que você ama tanto ser levado pelo Senhor? Parece que a coisa estava ruim, mas ficou pior. Escute, é aí que Deus gosta de trabalhar. É aí que Deus quer ver a sua fé. É aí que Deus quer ver a sua certeza. Quando o que era difícil se torna impossível, é então que Ele começa a agir. Deus diz à mulher: traga o seu filho para mim. A mulher logo chama o profeta e diz assim: está aqui. O profeta sobe no quarto e começa a clamar a Deus: Senhor, só o Senhor pode mudar essa história. E a oração do profeta é ouvida, o menino ressuscita. Ele desce, traz a mãe e diz assim: está aqui teu filho. Ela diz: uau, hoje eu vejo que tu és o homem de Deus e que verdadeiramente a palavra do Senhor é verdade. Uau. Escolha valorizar a presença do Senhor sempre na sua vida. Aquilo que é dificuldade hoje se tornará uma oportunidade amanhã.